Pai, seja convosco, que o amor do nosso Deus venha nos suprir e nos colocar de pé todos os dias. Pois é isso que nós vamos meditar neste dia. Salmos 23, escrito por Davi. No versículo 1 ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi, ele tinha muita experiência para escrever e falar acerca de como Deus é o nosso pastor, porque ele, muito jovem, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho do seu pai Jessé. Então, ele jamais imaginava que um dia Deus o escolheria para se tornar o rei da nação de Israel. O que é que Deus estava fazendo na vida dele enquanto ele pastoreava as ovelhas do pai? Deus estava dando experiências pessoais e experiências espirituais. Pois Davi, ele compôs muitos salmos, ele tocava harpa, ele tinha momentos que estava ali a sós, no campo, com as ovelhas, falando com Deus. E esse tratar das ovelhas do pai dele foi um preparo para que Deus o colocasse futuramente para cuidar das ovelhas da nação de Israel, ou seja, o povo. Por isso, creia nos caminhos do Senhor, creia nas escolhas de Deus, mesmo quando parece ser algo insignificante na sua vida. Porque para a sociedade, os irmãos de Davi eram privilegiados, pois eles serviam ao exército do rei Saul. E isso era honroso para um jovem naquela época, ao fato de que para ele, Davi, era como ser um menosprezo ele cuidar de ovelhas. Por isso, creia, quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas no tempo dele acontecem. Quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo em outras palavras, não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Ele acreditava na provisão de Deus, porque como pastor de ovelhas, ele tinha que levar o rebanho todos os dias para os pastos verdejantes, ele tinha que levar o rebanho até onde tinha água, e ele andava no sol, ele passava chuva, enfim, o que as ovelhas experimentavam, o que as ovelhas passavam, ele como pastor também. E ele tinha que dar conta de cada ovelha que estava sob a responsabilidade dele, mesmo sendo as ovelhas do próprio pai. Então, é um exemplo muito grande que nós podemos extrair para a nossa vida através desse salmo. Por isso, o versículo 2 diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Repousar em pastos verdejantes significa não deixar a ansiedade dominar e controlar a nossa mente. Porque Deus, ele sabe das nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas fortalezas. Deus sabe qual a tentação que pode fazer com que nós venhamos cair. Por isso, ele não permite tentação maior do que nós podemos suportar. E quando ele diz, leva-me para junto das águas de descanso, significa que nos momentos de tempestade, nos momentos de tribulação, Deus, ele vai dar o seu socorro. Porque Deus sabe dos nossos limites. Deus, ele quer que a gente busque a face dele. Deus não quer ver nenhum de nós sofrendo, remoendo as coisas sozinhos, porque o ser humano não foi feito para isso. Deus não nos criou para isso. Mas para termos essa experiência que Davi tinha, que Deus supria, que Deus levava ele até os pastos verdejantes com as ovelhas e levava ele junto com as ovelhas para as águas de descanso, nós temos que estar debaixo da orientação, em comunhão e em relacionamento com Deus. E no versículo 3 ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Tem situações que tentam nos sufocar, tem problemas que tentam calar a nossa boca, minar a nossa fé, mas em Deus nós somos o quê? Restaurados. Deus é o pastor que nos traz o quê? Restauração. E guia-me pelas veredas da justiça. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe como e onde nós estamos hoje.
E Ele tem planos para a minha vida e para a tua vida. Ele sabe onde quer nos colocar amanhã. Então confie nas escolhas de Deus. Guia-me pelas veredas da justiça, porque naquele tempo, em alguns locais onde levavam-se as ovelhas, existiam caminhos estreitos, veredas. E Deus é aquele que não nos deixa pegar atalho quando nós ouvimos a sua voz. Então, cuidado com as iscas de Satanás, cuidado com o caminho que se aponta para você sendo mais fácil quando Deus está mostrando outro. A porta da salvação não passou por reformas, ela continua estreita. Então, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A vereda da justiça é o caminho da felicidade, é o caminho da bênção. Mantenha-se no caminho apertado, porque se Deus está mandando você ir por ele, ele vai dar a condição para você vencer. No versículo 4, muitos falam, né? Recitam esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. As ovelhas, naquele tempo, os pastores saíam com elas, então eles tinham que estar com uma vara e tinham que ter um cajado. O cajado é aquele tipo de bastão que tinha um arco, que quando a ovelha se afastava ou quando a ovelha estava caída em algum lugar, ele puxava pelo cajado. Então Deus faz isso conosco. Davi, ele tinha essa responsabilidade de cuidar das ovelhas, e a vara servia também para correção. Quando a ovelha saía por um caminho, se ela queria se desvencilhar do rebanho, o pastor pegava o cajado e dava uma batidinha na cabeça da ovelha. Então, muitas vezes, Deus precisa fazer isso conosco, dar uma batidinha na nossa cabeça de vez em quando para a gente despertar, quando muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, havia naquele tempo também, né, nos lugares onde os pastores andavam, lugares muito íngremes, lugares perigosos, mas a ovelha, ela não se importava, ela não se preocupava, porque ela sentia segurança no seu pastor. Então, eu quero te dizer, nós temos um pastor chamado Jesus, que ele venceu, não foi qualquer coisa, ele venceu a morte. Por isso eu declaro na tua vida que seja qual for o teu problema, a tua necessidade, o que você esteja enfrentando hoje, Jesus tem a chave, tem a solução, Jesus tem a resposta. Porque se ele venceu a morte, creia, tudo na tua vida ele pode resolver. Por isso permaneça na dependência desse pastor que é Jesus. No versículo 5 diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, ou seja, eu não vou temer, porque Deus estará comigo em todas as situações. Deus é proteção, mesmo quando estamos diante dos nossos inimigos. E unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, é porque naquele tempo, assim, no Oriente, tinha-se o costume de quando recebia-se um convidado, então colocava-se gotas de azeite, de um óleo perfumado sobre a cabeça. Por isso ele diz aqui, né? Unge-me a minha cabeça com óleo, porque aquele óleo refrigerava, refrescava a pessoa. E a taça do convidado, a pessoa que estava assim, à sua mesa, a mesa do anfitrião, a taça tinha que estar sempre cheia de vinho. A taça não podia ficar vazia. E esse óleo aqui simboliza o quê? A presença do Espírito Santo na nossa vida. Diante da luta e da tribulação, o cristão que teme a Deus tem a certeza, a segurança do Espírito Santo na vida dele. E o cálice transborda. Jesus, na nova aliança, ele disse o quê? Esse é o meu corpo que é dado por vós. O pão simbolizava o corpo de Jesus e o sangue simbolizava ali o vinho, o suco da uva. Então nós temos o refrigério, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus na nossa vida. Por isso não vamos temer mal nenhum, porque ele prepara uma mesa diante das nossas tribulações. Deus está contigo. E por último, o salmista Davi, ele fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
A bondade e a misericórdia de Deus seguem aqueles que o temem. Então, quem teme a Deus habita na casa do Senhor para todo sempre. Não é qualquer luta, qualquer tempestade que tira essa pessoa da presença do Senhor. Então, que nós possamos orar. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Ele é o bom pastor. E tudo se resolverá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, meu Deus, a nossa vida em primeiro lugar, como gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa pelas vezes em que ficamos focando no problema, perdoa pelas vezes em que a nossa fé fica enfraquecida. Mas através desse salmo, Senhor, nós declaramos e nós te convidamos e nós damos licença para que o Senhor esteja em cada área da nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque sabemos que o Senhor tem suprido, o Senhor tem cuidado de nós. Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, essa necessidade urgente, específica, a qual ela precisa e ela clama. Ó Deus, vem enxugar, Senhor, essas lágrimas. Senhor, eu declaro em teu santo nome o refrigério. Eu declaro que ela estará diante de pastos verdejantes. Eu declaro que ela estará junto às águas de descanso. Eu declaro, Senhor, que não faltará o óleo sobre a cabeça dela, que a presença do teu Espírito Santo e que o teu refrigério, Senhor, a tua alegria habite nesta vida. Pai, em nome de Jesus, quebra cadeias, que as barreiras, meu Deus, venham ser transpostas, que no nome de Jesus, essa pessoa que me escuta hoje, receba a tua graça, o teu perdão, esteja em comunhão e caminhe firme na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Quando Jesus é o nosso pastor, nós somos supridos e vitoriosos.